Seguimos com o representante della Repubblica, Paolo Luigi. Buongiorno. Nelle scorse settimane, in vista del Sinodo dei Vescovi che sta avvenendo in Vaticano, si sono sentite diverse dichiarazioni abbastanza dure da parte di Bolsonaro e di altri rappresentanti del governo. Ritiene la Chiesa Cattolica che ha convocato questo Sinodo un nemico e il Papa un nemico in questo senso, e perché? O governo brasileiro, né, óbvio, em nenhum momento pode julgar, né, que o Papa é inimigo, muito pelo contrário. Né, o Papa é o líder maior da Igreja Católica. Né, o que está ocorrendo, esse sínodo da Amazônia, é algo que vem sendo planejado já há algum tempo. Eu entendo, e o governo brasileiro entende muito bem a problemática que a Igreja Católica enfrenta na região Amazônia. Eu reforço, eu sou filho de um amazônida, morei 5 anos da minha vida lá, inclusive em localidade bem afastada, como é São Gabriel da Cachoeira, lá no noroeste do estado do Amazonas, região conhecida como Cabeça do Cachorro, e tive oportunidade de ver o trabalho da igreja. É um trabalho que é dificultado pela ausência, né, de um número expressivo de religiosos. Então, a igreja está aproveitando o tema amazônico para também discutir, né, métodos que lhe permitam, né, chegar de uma forma mais efetiva àquela população ribeirinha, a população de origem indígena que vive ali naquela parte do território brasileiro, que é uma área de difícil acesso, né, que não é fácil, né, que se estabeleçam os laços junto às comunidades. Então, o governo brasileiro em nenhum momento, né, pode olhar, né, a igreja, o Papa, como inimigo, muito pelo contrário. Na história do Brasil é muito clara, né, a igreja ela fez parte expressiva da formação da nacionalidade brasileira. Né, o nosso território, né, ele foi expandido pelo trabalho conjunto, né, dos desbravadores que tínhamos naquele período, lado a lado com os padres que vieram, né, não só aqui do continente europeu, mas com aqueles que foram formados no nosso país. Então, Brasil, governo, Igreja Católica andam lado a lado. Por favor. Buonasera Vicepresidente. Volevo chiederle se ci può dire qualcosa in più su chi incontrerà del governo italiano e i rapporti tra il Brasile e il nuovo governo, come lei saprà, c'è da pochi mesi. Grazie. Em princípio, durante a própria cerimônia de canonização, terei a oportunidade de um breve encontro com o presidente italiano e na segunda-feira, né, na terça-feira, né, dia 15 pela manhã, um encontro com o primeiro-ministro italiano. Conforme eu comentei aqui no início das minhas palavras, né, os dois governos de Brasil e Itália, ao longo dos últimos anos e da sua história, têm tido uma aproximação muito grande, né, e esse novo governo que se instalou recentemente, né, eu tenho absoluta certeza que continuaremos com esse tratamento, né, igual, com a busca daquilo que eu considero fundamental na relação entre dois países, que é o benefício mútuo, sempre buscando uma relação que ambos, né, tenham resultados positivos. Próxima pergunta, representante da rede SBT, Ana, por favor. Boa tarde, vice-presidente. Todos sabem que a canonização de Irmã Dulce seria uma ótima oportunidade para o presidente do Brasil se encontrar com o Papa Francisco. E todos sabem também que é praxe, isso acontece sempre. Chefes de estados do mundo inteiro, até mesmo depois de serem eleitos, costumam vir visitar o Papa Francisco. Trump já veio, enfim. Gostaria de saber se o Bolsonaro pretende visitar o Papa Francisco e, se sim, quando, já que essa seria uma ótima oportunidade e que, infelizmente, ele não pôde comparecer. É fundamental, né, esse encontro,
porque o Brasil é uma nação que tem grande parte da sua população católica, o presidente é o presidente de todos os brasileiros, não é? E eu acredito que, quando o presidente tiver organizado uma viagem específica aqui à Itália, e acho que no próximo ano isso ocorrerá, ele aproveitará para ter esse encontro com o Papa Francisco. Segue-se a representante da Associated Press, Kelly, por favor. EBC, Pablo. Boa tarde, vice-presidente. Sobre a agenda oficial, essa é uma oportunidade para aprofundar a parceria entre os dois países na área política e econômica? Não resta dúvida, né, que é uma oportunidade, é a primeira oportunidade desde que o governo do presidente Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro, né, que nós temos de estabelecer contatos oficiais e principalmente no momento em que o novo governo tomou as rédeas aqui da Itália. Então, é uma aproximação inicial, conforme eu tive oportunidade de fazer no primeiro semestre na minha viagem à China, e conforme eu respondi para a sua colega do SBT, né, eu acredito que no próximo ano o presidente estará aqui na Itália, né, fruto desses laços que nos unem, né, e do intercâmbio que nós possuímos, não só, vamos colocar, na área comercial, mas também o intercâmbio cultural, né, o grande número de descendentes de famílias italianas que existem no Brasil, que possuem cidadania italiana. Então, existe uma simbiose muito grande. Não vou nem falar na questão da aproximação do futebol, né, que é o outro laço que une os dois países. Portanto, eu considero Brasil e Itália dois países irmãos, e o presidente Bolsonaro também tem essa visão. Segue-se o representante do Correio, Jornal da Bahia, Jorge Gautier, por favor. Boa tarde, vice-presidente. Eu gostaria de saber, com relação às obras sociais Irmã Dulce, em função agora da canonização, o governo federal pretende fazer aporte de algum recurso, de algum investimento, já que boa parte dos leitos hoje contratados lá são de investimento do governo federal? Você sabe que o governo federal, né, Jorge, atravessa uma situação grave na nossa questão orçamentária, né, apesar dos recursos da saúde serem recursos obrigatórios, mas eu não tenho a mínima dúvida de que todo o aporte, né, que vem sendo realizado, ele será mantido. Inclusive, dentro da nossa delegação, né, da delegação oficial, o próprio ministro da Saúde, o ministro Mandetta, que tem uma visão muito clara, né, de tudo aquilo que é realizado, que foi realizado, né, com as iniciativas da Irmã Dulce, será mantido e ampliado dentro das possibilidades. O ministro Mandetta está aí, né? Se você tiver a oportunidade, talvez seria bom até tu dar uma conversada com ele, né? Eu não sei quanto que hora, o Mandetta chega quando? Amanhã, ele está chegando amanhã, né? Eu vou até conversar com ele, caso, né, necessário, para que ele especifique mais aprofundado isso aí para ti, tá bem? Seguimos com o representante do Il Messaggero, jornal italiano, Alfredo Spalla, por favor. Não? Passamos, então... Está aí. Está aí? Fala. Sim, Alfredo, eu não tinha anotado para fazer perguntas, mas tudo bem, já que estamos aqui. O senhor acha que a relação entre Itália e Brasil teria sido melhor se Matteo Salvini tivesse ficado como representante do governo italiano, como vice-presidente? Você acha que com esse governo melhorou ou piorou a situação entre os dois países? Olha, a nossa visão, ela é muito clara, né? A amizade e a relação que existe entre Brasil e Itália, ela poderá ter uma proximidade, digamos assim, mais pessoal, não é? Quando ocorre, vamos dizer, uma certa empatia entre os governantes. Mas o Brasil e a Itália são dois países, né, que entendem com perfeição que a relação pessoal, ela é algo transitório, e o mais importante são os laços que nos unem. Então, independente do governo que estiver aqui na Itália ou do governo que estiver no Brasil, eu reforço, Brasil e Itália são dois países irmãos
e que tem uma proximidade muito grande, não é? Fruto de todos os fatores, né, que eu já expliquei aqui.